Olá, amigos e amigas, assinantes e telespectadores da TVI, através da TVC, né, Itabuna e Ilhéus. Você também que nos assiste pela grande rede mundial de computadores, através do tvi.tv.br. Obrigado pelo carinho da sua grande audiência. Estamos aqui, eu, Rui Correia e Ronald Khaled, para mais um programa Alô Cidade Debate, debatendo aí assuntos que foram notícias na semana que passou em Itabuna, na região, na Bahia, no Brasil e até no mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem assiste a reprise desse programa. Ronald, um abraço. Um abraço, bom dia, Rui. Barbosa, bom dia, telespectador. Bom dia, Barbosa, bom dia, Ronald, bom dia, telespectador. Bom, vamos começar aqui com um tema que diz respeito ao interesse todo brasileiro. Afinal de contas, nós temos aqui no Brasil uma empresa de Correios e Telégrafos, que é uma empresa estatal, né, uma empresa pública, e que presta um péssimo serviço ao longo de alguns anos aqui no Brasil. E já vimos escândalos aí sobre os Correios há 8, 10 anos atrás, né? E essa empresa de lá para cá vem cada vez mais piorando o seu serviço e chega ao ponto hoje em dia de algumas localidades nem receberem encomendas, né? Infelizmente a gente vive esse problema aí. O Correio, hoje, os Correios brasileiros, Ronald, Rui, podem decretar falência realmente? Ô Barbosa, eu fiquei estarrecido, a gente já sabia disso, mas pelo que a imprensa divulgou essa semana, o Correio não tem mais jeito, entendeu? O Correio é insolúvel, né? Não tem mais jeito. O PT dilapidou com a empresa que funcionava, que era um dos orgulhos do país, né? Poucas coisas funcionavam tão bem como Correio, como o CESP, você lembra do CESP, né? Então aqui, a gente vê aqui no Brasil que tudo que é bom se destrói. E o PT aparelhou os Correios de uma maneira que se tornou inviável. Ele pegou aquela nata que existia, que gerenciava os Correios, ele tirou aquele pessoal e trocou pelo pessoal pelos carteiros. Eles pegaram os carteiros e subiram a condição de dirigentes sindicais. Então o Correio hoje é um órgão que não tem mais inviável. É verdade. E não só isso, o Correio é uma estatal, né? E como disse o Ronald, há 10, 15 anos era um órgão de excelência. Mas com essa ascensão desses dirigentes sindicais, né, indicados pelo PT, houve um verdadeiro saque, não só no gerenciamento da empresa, como no patrimônio, porque os Correios têm a Seguridade Social, Ronald, do Correio, o Postales, quebrou, né? Literalmente quebrou, e o governo vai ter que fazer um enorme aporte. Assim como o da Caixa. Exatamente, né? Mas o rombo no Postales é bem maior de qualquer outro, né? Então é um negócio assim incrível, porque além de destruir a gerência, a parte administrativa e a tecnológica dos Correios, terminou por dilapidar o patrimônio do seu servidor. E aí, ao fim e ao cabo, quem vai pagar a conta é a sociedade, porque o Tesouro vai ter que fazer aporte para poder segurar, porque a responsabilidade é uma empresa pública, não tem jeito. Então, isso por conta da má gerência. E como o Barbosa salientou aqui, hoje pequenas comunidades, mas não é só as pequenas não, além de desassistidas, essas comunidades, um Sedex daqui para São Paulo hoje está levando 14 dias. Eu tenho prova disso. Verdade. Entendeu? Então, a ineficiência. Nos anos 90, isso funcionava excelentemente. Né? A gente tinha certeza que era 2 dias de. Né? Você pedia qualquer era via aérea, hoje no máximo 3 dias de atraso. E, por exemplo, os Correios têm um nicho, né? Porque chegou quase que 80% dessas correspondências são vinculadas ao transporte aéreo. Então, já poderia ter uma empresa só específica para isso. Essa semana mesmo eu li a notícia de que eles estão tentando aí uma aliança com a empresa nacional no sentido de desonerar parte desse custo, que hoje é 640 milhões, em 40% essa parceria, ela entrando como parceiro dessa empresa.
Mas é como disse o Ronald, está a privatização, já que há um monopólio, tem que quebrar esse monopólio, né? Ele disse que quando Lula entregou o governo a Dilma, que já os lucros do Correio já tinham minguado, né? Mas tinha lucro ainda, 500 milhões, eu acho. Disse que hoje o prejuízo é de 8 bilhões, não é isso? Na verdade, o Walter, né, foi o presidente que mais deu prejuízo aqui nos Correios, segundo a matéria do Diário do Poder, né? O Wagner Pinheiro foi o presidente que começou aí a causar esse rombo nos Correios. Inclusive, ele fez uma espécie de rateamento dos lucros entre os funcionários, que na época beirava aí os 90 milhões, e no último ano dele no comando dos Correios, foi 2015, esse rateio entre os funcionários já estava em 105 milhões. O rombo, devido ao desmando, né, na administração, já passa aí o prejuízo de 2 bilhões de reais, né? Agora eu fico impressionado porque se abriu tanta economia, por que não trazer para cá empresas como o FedEx, que é uma americana de sucesso? Porque essa área é de monopólio estatal. Então, mas devia quebrar esse monopólio, né? Há muito tempo. Mas é isso aí que a esquerda não quer, né? Porque perde esse guarda-chuva, né? Que vai proteger toda essa estrutura política montada em torno das estatais. Esse é o chamado capitalismo burocrático. É bom a gente explicar isso, né, Rony? Porque a gente aqui não faz política, a gente faz um programa jornalístico. Então, quando a gente fala isso, às vezes tem pessoas do outro lado que pensam que é uma má vontade. Vocês falam muito mal do PT. Nós não estamos falando mal do PT, nós estamos registrando aqui fatos que são notícias, né, que são constatações, e que está na mídia internacional, não é só a gente que está falando. E isso acontece tanto na esquerda como na direita. Mas só que a gente está analisando a fundo a administração do PT, a direita roubava, mas não matava a galinha nos ovos de ouro, né? E o PT, além de roubar, ainda destrói. Né? Quase destruiu a Petrobras e agora os Correios, né? Fora outras coisas aí, né? O BNDES, Companhia Limitada, que quase... Faz o discurso da defesa do pobre, mas governa com o rico, né? Liberando grandes quantias de recursos do BNDES para financiar países latino-americanos, africanos, e também a expansão da chamada grandes empresas, né? Foram beneficiados. Está aí a prova. JIS. E como dizia Campos... Eduardo? Não, o economista. Roberto Campos. Bob. A esquerda gosta tanto dos pobres que os multiplica. Agora, como é que governa um país como esse, rapaz? Eu estava vendo aqui, né, um dos tópicos que foi sugerido aqui até por você, para a gente comentar aqui, que é a questão do funcionalismo público, do reajuste que o governo Temer tinha barrado agora, nesse momento, e prorrogado para depois. E aí o Supremo Tribunal Federal resolveu legislar sobre essa causa rapidamente, né? E sob liminar, obriga que o governo repasse o reajuste agora para o funcionalismo público. Né? E a primeira consequência disso, se o governo não caçar liminar, será que será nós que iremos pagar essa conta, porque já não está na previsão orçamentária nem do contingenciamento do governo, então o governo é obrigado a fazer, ele fabrica dinheiro, mas ele tem que ter lastro. Não tendo isso, ele vai via imposto. O ministro já falou ontem, né? Vai ter que aumentar imposto. Quer dizer, a conta fica para a sociedade para manter os privilégios dos Barnabés. Isso é incrível, porque o Brasil desmoraliza tudo. Diz que até a máfia a gente desmoralizou, né? Que a máfia nunca entregou ninguém, e aí o mafioso veio por aqui, lembra do Busqueta, né? Tommaso Busqueta entregou a máfia. Você vê que o Brasil desmoralizou a figura do Supremo. A figura do Supremo, hoje a gente, no mundo todo, o Supremo é o Olimpo. A alta corte. É a corte dos deuses. Né? E a gente, o Supremo hoje em dia é uma coja de bandidos, né, que a gente está vendo lá. Parece que é um lugar onde se toma medidas para prejudicar a nação. É uma coisa incrível, né? Você vê o caso da cláusula de barreira. Né? Nesse fez a cláusula de barreira que criou essa confusão toda política no Brasil. 35 partidos. 35 partidos, foi o Supremo que fez. Né? Você vê também os salários além do teto da Constituição, passou por cima da Constituição,
para privilegiar, legislar em causa própria. Não, Ronald, e nessa questão que nós falamos aqui também, do Correio, entendeu? Pelo monopólio estatal. É um absurdo, né? Essa ação foi colocada pelo partido PSOL, que é bom que o povo saiba, porque eles ficam pousando ali de defensor da legalidade, da austeridade, do Brasil correto. Mas como é que vai ter um Brasil correto se há essa injustiça salarial, né? E ainda os funcionários públicos querendo aumento num momento como esse que o Brasil passa, né? E o pessoal legislando a favor dele junto com o Supremo. Por isso que eu sempre falo aqui, as pessoas me encontram na rua, pai, você é muito de direita e tal, né? Mas essa mística, né, de quem é de esquerda quer o bem do pobre, do povo, e quem é de direita é reacionário, é bandido, né, só quer o dinheiro, não liga para o pobre. E isso é que ficou encravado na sociedade brasileira, é isso que a gente tem que tirar. Né, desmistificar. Né, um país, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Existe alguém que tem umas ideias mais à esquerda, ideias mais à direita, mas aqui no Brasil está impregnado, no marxismo ainda aqui no Brasil. É verdade. Eu peço até desculpa aqui ao meu amigo Rui, que é egresso da esquerda. Hoje não é tanto, né? Mas se você ver, Rony, desculpe interromper, nós temos pessoas da esquerda no Brasil, pessoas de alto senso de equilíbrio. Claro, né? É uma tendência que alguns têm da direita, outros têm da esquerda, a gente deve respeitar e tudo. Mas como está aqui no Brasil, encravado na sociologia brasileira... Virou um estereótipo, né? Hoje, por exemplo, eu vejo essa questão e continuo um cara de esquerda. Parte o bolo, se você não criar esse bolo, essa riqueza. Como é que você vai dividir riqueza se você não cria essa riqueza? Agora, eu acho importante que o Estado ele tenha o que a gente chama de colchão social. É evidente que há uma parcela da população que ela precisa realmente ser protegida, ela precisa ter alguns cuidados. Agora, o que não pode é essa coisa infinita. Você bota o pobre num programa e esse programa não tem saída, né? Não é, quer dizer, uma coisa ad eterna, aquela migalha faz com que se acomode. Agora, você ter programa específico... Até você criar esse colchão, Rui, você tem que ter... Você tem que ter dinheiro. Eles citam muito os países europeus, os países ricos, França e tal, que eles têm uma proteção muito intensa em relação aos pobres, né? Mas eles tentam tirar dinheiro. Né? E as distâncias, a distância, aliás, né, lá entre as classes mais altas e as mais baixas não são tão exageradas, né? Como aqui. Justamente. Outra coisa, ontem eu até comentava entre amigos lá em casa, o que é que acontece? Você vê, por exemplo, no Reino Unido, em países ali da Europa, outro dia mostrou um exemplo aí de um primeiro-ministro que a imprensa estava querendo uma entrevista dele, e a casa dele era a porta de rua, você não tinha aquele muro, aquela mansão de proteção, como, né? Aqui no Brasil... O custo de um parlamentar na Inglaterra, na Dinamarca, é uma coisa extraordinariamente menor do que um custo parlamentar aqui no Brasil. Né? E isso é fundamental que a gente está dizendo aqui, Barbosa, porque... Quem vai eleger geralmente a gente entra dessa demagogia que a esquerda e a direita também, sempre nessa história da demagogia de prometer o que não pode cumprir e pior, chegar lá e fazer o que não pode fazer. O que não pode fazer. Bom, vamos fazer um intervalo comercial, Ronald. Na volta a gente vai falar mais aí, temos outros temas aqui para debatermos no programa, né? E eu queria até dizer ao telespectador e assinante da TVI, que a gente prometeu aí desde o início dessa nova temporada, né, a participação dele. E isso ainda não aconteceu diretamente, mas para 2018 está garantido. Você vai poder participar com a gente pelo WhatsApp, a gente vai divulgar o número aqui. E aí durante a semana você vai mandando suas perguntas, né, e a gente vai... E temas também, sugestão de temas para a gente falar aqui, tá bom? Mas no programa de hoje ainda vamos falar sobre a questão da Friboi, daquela famigerada delação premiada da Friboi, JBS, JS, e vamos falar também sobre a questão do Detran e a questão do local aqui, da política local, né, para onde vai o prefeito Fernando Gomes em termos de partido político. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. TVI
Olá, estamos de volta, mais um bloco do Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Khaled e o Rui Corrêa. Estamos aqui falando sobre alguns temas importantes que você gostaria de até estar aqui no estúdio debatendo com a gente. Mas tenho certeza que aí de casa, da sua poltrona, você está participando com a gente indiretamente, assistindo aí o programa, concordando ou não com as notícias que não são criadas aqui por nós, né? Nós estamos apenas comentando os fatos que são notícias aí por todo o Brasil. Bom, a anulação da delação premiada da JBS, da Friboi, foi vista por muitos como uma medida acertada, né? Porque foi uma coisa assim muito benevolente com os dirigentes da Friboi, que são réu-confessos também da corrupção, e naquele momento eles causaram um grande problema para o Brasil inteiro, na questão financeira e econômica, né, Ronald Rui? A gente sabe que houve esse relacionamento promíscuo entre, daqui todo mundo sabe que tem, entre os políticos, entre o presidente e entre a Friboi, mas da maneira como foi feita, foi, para simplificar a coisa, Barbosa, hoje nós estaríamos num patamar de desenvolvimento melhor, a gente já estaria saindo da crise, se não fosse aquele fato, né? Atropelado como foi, porque o Janot, como eu estava comentando aqui em off, o Janot era um torcedor, não era um investigador, né? O Janot estava torcendo, estava procurando um jeito de ferrar com o presidente da República, né? Não sei, dizem que ele era do sindicato, né, dos promotores, né? Ele veio da base petista e tal. Isso a gente não sabe ainda direito. Mas foi muito estranho aquilo ali, perdoar daquela maneira os dois maiores bandidos, que eu acho que foram os maiores bandidos em relação ao nível de roubo que o Brasil já teve. Acho que em toda a sua história foi a família Batista, né? Uma empresa que cresceu, ela saiu em 5 anos ou 10 anos, ela saiu de uma receita de 4 bilhões para uma receita de quase 200 bilhões. A maior multinacional de carne do mundo, a maior processadora. Então não é para... Quer dizer, com isso, com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. A gente tem que pegar isso aí e colocar dentro de um contexto. Porque aí você tem que colocar no meio a ideologia, o BNDES. Porque veja, o que é que o BNDES fez? As campeões nacionais, né? O BNDES, que é um órgão para ajudar o desenvolvimento, para pegar o dinheiro e fazer com que as indústrias se multipliquem e se fortaleçam, o BNDES criou uma casta, né? Uma casta de empresários, dentre eles a Friboi. Isso tudo foi em função desse dinheiro fácil e multiplicado que o BNDES colocou nessas empresas, né? Eike Batista e tudo mais. E a JBS claramente usou esse dinheiro não para o desenvolvimento da empresa e da economia nacional. Ele saiu daqui para investir nos Estados Unidos, né, como uma forma de até um escape, né? Para pegar o dinheiro do Brasil e investir no frigorífico lá nos Estados Unidos, para daqui fazer aquela cena patética, uma cena até de novela, que quem assistiu novela deve ter lembrado dessa cena lá da década de 80, onde os bandidos saíam no jatinho dando uma banana para o Brasil, né? Então ficou essa cena muito marcada e eu tenho certeza que isso causou uma grande revolta na população brasileira. Verdade, o episódio todo foi terrível, né? O Janot, a pressa, né? Eu desde o início eu fiquei com o pé atrás, porque eu vi, né, qualquer cidadão que, né, com raciocínio. A bomba que soltaram, né? O Brasil vai ter que renunciar e tudo. Quando a gente foi ver realmente a gravidade, claro, né? Aquela relação promíscua, como a gente falou aqui, mas era assim, 10% do que apregoava, né? Mas se percebeu, Ronald, é interessante, com a Globo, percebeu a Globo News, principalmente, ficou 15, um mês, né, diretamente de Brasília, diariamente os seus repórteres de política, derrubando o governo, tal, que não encontrou eco exatamente. Eu acho que o povo não foi para a rua porque percebeu um nível de armação. Uma coisa, como disse o Gilmar, uma coisa infantil, mal encaminhada, tá certo? Porque, né, a pressa de derrubar Temer, né, as investigações, o novo diretor-geral da Polícia Federal, ele disse uma coisa que nego retou, mas que é correto.
Uma mala era muito pouco, porque até a mala a Polícia Federal não conseguiu. Não acharam a mala. Não acharam a mala. Não é? Então, aí você verifica o furo. O segundo de Janot, o procurador Miller, já tinha antes dado uma consultoria informal. Foi ele que montou toda a bandidagem, né? Aí você vê como a gente está por fora. O que acontece por aí que a gente não sabe, né? E por que a Globo tomou essa atitude de perseguir, né, de bancar essa denúncia e ficou, como você falou, um mês aí e tal. E hoje a imprensa está divulgando aí uma reunião, a reunião da Globo com o presidente da República. Estão dizendo que, como diz no popular, que a Globo pediu pinico. Então o que é que está por trás disso que a gente não sabe, né? Muita coisa, né? Inclusive eu me lembro até de uma construção do Museu do Som e da Imagem no Rio de Janeiro, que está parada, que era da Globo com dinheiro público, que está lá parado em Copacabana, entre Copacabana e Leblon, ali uma obra gigantesca, né? E a indignação da população com a armação foi tão forte que não restou alternativa à atual procuradora se não pedir o cancelamento da delação, né? Porque está tão bombardeado e enfraquece muito mais, né? Enfraquece muito mais a denúncia contra Temer. Né? Temer agora, você vê, já começa a se assanhar, porque começa a cair o nível de desaprovação dele. Ele chegou no fundo. Ele já começa, porque a população começa a enxergar algum nível de atividade econômica. E se, como a gente está falando em março, eu apostava em Meirelles, mas se a economia estiver boa, ele já está se ousando, que ele já está dizendo que talvez ele seja candidato. Você imagina, né? Ele já passou aquela fase que a gente falou aqui no programa passado, de que ele dava tanto azar que se ele andasse sobre as águas, ele ia dizer que ele não sabia nadar. Né? Agora comenta-se aí, você falou da poderosa aí, Rede Globo, né? Comenta-se nos bastidores que o mexicano, que é um dos mais ricos do mundo, quer comprar o conglomerado, né? E a Globo tenta, junto ao CAD, essa liberação, porque pelas leis da comunicação não pode ter capital estrangeiro totalmente. E a Globo quer... Não pode ter o controle acionário. Quer passar o controle para o mexicano. Mas isso tudo em fruto de vários problemas que a Globo sabe que vai estourar a qualquer momento. Tem aí uma suposta delação do ex-ministro do PT, né? Rapaz, me deu um branco aqui. Fala que a Globo está envolvido nesse esquema internacional da FIFA. Não, esse já é outro escândalo, né? Mas tem um aí que... esse é o menor. A Globo, a ditadura militar acabou, que a Globo espera acabar, né? Que espera a explosão, né, desses escândalos e tudo que representou o regime militar em função da Globo. E isso não aconteceu. A Globo é muito poderosa e é uma potência, né? É uma potência. Hoje o que você veste, o que você come, tudo é em função da merchandising da Globo. Juízes de direito hoje, o judiciário, tem medo de mexer com a Globo. Se alguém for impetrar uma ação contra a Rede Globo, o juiz fica querendo não aceitar, né, Agora, eles, inclusive, esse mês aí já houve, né? Eles estão fazendo a mudança, eles estão reestruturando o gerenciamento. Agora mesmo, o principal executivo não é da família. O Roberto Erineu Marinho Filho, o neto, né? Esse foi para presidir o Conselho de Administração. Eles estão profissionalizando a gestão. Você vê o poder da Globo? Os 3 homens mais ricos do Brasil são os 3 irmãos Marinhos. Né? Eles estão entre os 5 mais ricos, eles estão os 3. Cada um individualmente, não é emissora, não é empresa, não. Cada um individualmente. Complexo, né? É muito grande o complexo, mas hoje essa reestruturação se deve também ao medo de sair um marinho desse preso pelo FBI. Mas eles querem preservar a empresa. Mesmo, o que está o modelo Odebrecht. Exatamente. Profissionalizar a gestão, porque a empresa é uma coisa, a família é outra. Né? Então, mas é isso aí. Agora, falando ainda dessa questão da JBS, né, é bom que a partir de agora as delações sejam feitas com maior critério e investigações sérias realmente, e que a gente possa ver indícios realmente fortes, né? E não ilações, suposições. Agora, Barbosa, eu acho que o Instituto, que é essencial, eu acho importantíssimo, mas nesse momento ele sofre
ele está sofrendo, o Instituto, a lei está sofrendo muita crítica, e lá no Congresso já tramita projeto no sentido que possa ela, no sentido de alterá-la, no que é fundamental, é que uma das alterações é para que não haja delação enquanto o delator estiver preso. É uma forma de você tirar poder dela. Aí você acaba com a delação, na minha opinião. E esses escorregos, porque é um instituto novo, né, é carente ainda, a doutrina não teve ainda o tempo para, sabe, destrinchar. A condição de penalizar pessoas da elite é nova, né? Começou agora com o Lava Jato. Então a gente vai aprender muito com isso. A jurisprudência do STF também é ainda nova, pouquíssimos casos. Então o instituto é fundamental, é evidente que ele precisa melhorar, porque eu, de um lado, se eu apoio a Lava Jato e gosto dessa atuação, mas de outro lado eu acho que é abuso mesmo, porque uma pessoa ficar presa preventivamente 2 anos, eu não vejo razão. Certo? E é uma deturbação para mim do artigo 312 do Código de Processo Penal. Realmente a prisão preventiva... Não, do Código de Processo. Não, o Código Penal. Certo? 312, a preventiva ela tem alguns requisitos de admissibilidade. Né? Agora, o nego está dando interpretação a esse artigo muito mais elástica do que, na minha compreensão, do que está escrito ali literalmente. Tá certo? Tanto é que o Gilmar Mendes está derrubando aí muitas, né, prisões em cima dessas falhas, né, do judiciário. Então, no meu ponto de vista, ele está dando, embora eu tenha ouvido aí algumas vozes dissonantes, acha ele isso e aquilo, eu também não gosto dele pessoalmente, mas ultimamente ele está dando votos brilhantes, porque no direito brasileiro, com fundamento na Constituição da República, a liberdade é a regra, certo? A prisão que é a exceção. Então, eu acho que preservar a liberdade, né, e a gente tem que acabar com essa ideia de que você tem que fazer logo, né, a sociedade faz o justiciamento. Mas quem tem que fazer é a lei. Eu também acho, mas o que a gente fala é que esse cuidado todo, esse milindre todo, não existe com as demais. No geral. Porque tem bons advogados, não tem dinheiro, aí sim. Mas aí a questão não é da justiça, é de poder econômico. Porque fica só para encerrar aqui uma imagem assim que se comenta nos bastidores, né? O Gilmar Mendes participou do casamento de não sei quem, a cunhada de não sei quem que ele soltou também, a amiga dele, né? E no geral tem gente aí cumprindo pena além da condenação já no Brasil. Mas ele, por exemplo, como foi, é isso que é importante. O nego só bate, mas não fala das coisas. Quando ele foi presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ele liberou 30 mil presos, pessoas que estavam presas indevidamente. Eu lembro. Independente do juízo de valor, façamos a respeito de Gilmar Mendes, ele é um corajoso. Corajoso. Polêmico. Ele enfrenta mesmo. Ele enfrenta mesmo, que às vezes isso é melhor do que uma atitude de simulado. Assim, de um príncipe encantado, como o Barroso quer colocar, nada mais um representante da esquerda ali dentro. Então isso é bom que haja esse conflito mesmo de Nós vamos fazer mais um intervalo, nós voltamos já já. Estamos de volta em mais um bloco aqui do Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Cálido, Rui Corrêa. Vamos falar agora sobre um assunto polêmico que está acontecendo no Brasil. Talvez você nem saiba ou não deu importância a essa notícia, mas mexe no seu bolso. Principalmente você que tem carro, quer comprar um carro, algum dia vai precisar comprar um carro. A decisão do delegado federal Elmer Coelho Vicenzi, né, de pôr fim ao monopólio da poderosa empresa B3/CETIP no registro obrigatório de contratos de financiamento de veículos pode ter terminado, já que ele foi substituído por alguém indicado pelo Partido Progressista, o PP, no comando do Denatran Nacional, o Departamento de Trânsito Nacional. Então, isso pode representar o quê? Trocando em miúdos, Rui Corrêa, Ronald Cálido, para todos nós, né, que temos carros, que dependemos do Detran, do Denatran, das leis que regulamentam o trânsito no Brasil. Barbosa, eu achei essa reportagem interessante,
para mostrar o nível de complexidade que é a burocracia de um país desonesto como o Brasil. Né? Ninguém sabe disso. Eu mesmo não sei nem direito o que é isso. Quando você vai comprar um carro financiado ou consorciado, então você tem que alienar. Não é isso, Rui? O carro fica alienado. Fica alienado. E isso exige uma operação burocrática, né? E isso virou um cartório na mão de uma empresa que fatura 1,5 bilhão por ano em função desse serviço. Que é monopólio, né? Não tem concorrência, só ela. Acabou. Aí entra um cara aí, um cara honesto, o delegado federal, competente, e começa a acabar com esse monopólio. E acabou com uma parte, que é a parte dos 500 milhões. Né? São dois serviços. Um serviço custava 500 milhões e outro custava 1 bilhão. Ele acabou com uma parte. O que aconteceu? Ele recebeu um prêmio por causa disso. Ele foi exonerado. Quer dizer, um partido lá, o PP, ganhou esse cargo de presente e tirou a primeira ação foi tirar o cara, foi exonerar o cara. Agora, por quê? O que é que está por trás disso? A empresa deve ter prometido o quê a essa gente para trocar esse rapaz que merecia ganhar um prêmio? Claramente um... Existe um absurdo, é uma agressão com o mínimo de decência que possa ter, né? É uma situação coisa que poderia ser desonerada da sociedade. Né? Eles criam para ter a corrupção. Nesse caso aí, quem indicou o novo diretor é o presidente do PP. O líder do PP, Aguinaldo Ribeiro. O líder que está envolvido também. Exatamente. Né? Ele é um dos que lidera o chamado Centrão da Câmara. Esse PP não é aquele partido do Jacinto Lamas? Não, Partido Progressista. Sim, mas o Jacinto não fazia parte. Partido forte, que tem muito tempo de televisão. Então. Mas esse partido sempre esteve envolvido em. Justamente. Sempre esteve envolvido. Pedro Correia está preso. Pedro Correia, complicado. Diego Monte. Aqui o partido da Bahia. Agora, o partido todo estava envolvido. Acho que o partido mais envolvido na Lava Jato era o PP. Não, no Brasil acontecem umas coisas assim interessantes, né, que eu não sei se é por inteligência de poucos ou falta de inteligência de muitos, ou só a corrupção mesmo. Por exemplo, algumas entidades são criadas com a finalidade exclusivamente de arrecadação de dinheiro e se torna única no Brasil. Na minha profissão mesmo, por exemplo, tem foi criada por algumas agências do eixo Rio e São Paulo, uma entidade chamada SEMP, que era uma entidade originalmente para a regulamentação da profissão, das agências, do mercado. E hoje ela não faz absolutamente nada por agência nenhuma. Hoje, para você participar de uma licitação, você tem que pagar um absurdo para essa empresa, né, para você ter um certificado. Ela exige... Né, o caso que você é associado a ela. E mais nada, se você tiver um problema e recorrer a ela, ela não está nem aí, não existe para defender a empresa e nada. E só existe ela no Brasil, né? Com tantas agências de publicidade no Brasil inteiro, só existe essa entidade criada por meia dúzia de publicidade do Rio e São Paulo. Pois é, esse é o capitalismo burocrático. Você vê a gente na minha área, arquitetura e engenharia, existia o CREA, que hoje já foi desligado. Pelo menos já tem outro. Os arquitetos já saíram do CREA. Quer dizer, o CREA é uma estrutura megalômana, do tamanho do mundo, e para não fazer nada. A gente vê o CREA, o que é que o CREA faz? Nada. Só arrecadar. Só arrecadar. É muito rica. O CREA está muito rico em função disso. Serve para beneficiar um grupinho que domina, a elitezinha. E isso é em toda a categoria de representação. É por isso, Rui, que eu falo, que você fala aqui da região metropolitana, a criação. A gente sempre tem... Isso é uma tradição, dizem que é uma tradição ibérica. Né, de a gente criar cargos para não fazer nada. Não fazer nada. Então, em vez de resolver o problema, vamos criar uma comissão, vamos criar um cargo, vamos criar uma empresa. Nem não resolve o problema. Você cria uma estrutura, essa estrutura se corrompe e você não resolve nada. Né? Um exemplo claro são as agências fiscalizadoras hoje, como a gente falou aqui na semana passada. Em vez de regulamentar ou regular o setor, os dirigentes dessas agências, eles passam a defender o interesse daquilo que eles deveriam exatamente proteger a população. É o caso da Anvisa, né? Você vê agora aceitando a mudança no plano de saúde. Há um projeto na Câmara, me parece que já está quase que aprovado, se não me parece que já está aprovado, que o idoso agora tem alguns planos de saúde que há uma projeção de reajuste de 5.000%.
né, na última faixa, porque, segundo a lei, depois dos 59 anos, o reajuste só pode ser feito anual, sem aquele entre classes, né, de idade. Então, eles querem agora aproveitar, quer dizer, não vai ter mais plano de saúde. Diz eu estava vendo uma sistêmica, né, que é essa corrupção do governo, tem a endêmica, que é da população, né, o dinheiro para o guardinha, né, e tem essa burocrática, que você não tem como fugir. Eu vou dar um exemplo. Tem uma lei que diz que todo estabelecimento tem que ter 2 sanitários, um masculino e um feminino. Se você aplicar essa lei, se você não aplicar, o fiscal está sendo negligente. E se aplicar, vai destruir um ramo da economia. Porque nenhuma casa, de nenhuma lotérica, por exemplo, nenhum barzinho tem condições de ter 2 sanitários. Não tem espaço para ter. Quer dizer, isso é um país da burocracia. A burocracia é feita sob encomenda para vender facilidade. Para vender facilidade. Vamos ao intervalo? Tá, já... Ah, não? Tem tempo ainda, né? Então, ótimo. Vamos falar agora, Ronald, da questão local, né? Essa semana aí, nessa última quinta-feira, né, nós tivemos uma confraternização da Câmara de Vereadores com o prefeito Fernando Gomes, também com os secretários, lá na BB. Foi uma grande festa. E o prefeito Fernando Gomes, claro, está tranquilo agora, né, com a decisão, né, já do TSE, né, está garantido no cargo, não tem problema. Mas até 15 dias atrás, ou 8 dias atrás, os vereadores conspiravam tomar o poder, né? Veja como é a coisa, né? Isso aí é a notícia mais importante, eu acho que local do ano, né, Will? Eu acho que essa notícia de que Fernando realmente, agora começa o governo dele, psicologicamente. Psicologicamente. O governo dele começa agora. Começa no dia 1º de janeiro, que nós estamos no fim do mês, 1º de janeiro. E isso vocês, eu acho, né? Eu não conheço Fernando, não sou do grupo, mas eu acho que vocês vão conhecer agora o Fernando verdadeiro, aquele Fernando que eu ouvi falar, que a gente conhecia, que não estava nem aí para vereador, não se curvava para a Câmara de Vereadores, né? Que a gente viu que foi esse ano, né, um Fernando muito, né, maleável. E eu acho que o Fernando verdadeiro vai brotar, vai surgir das cinzas, né, aí, nesse próximo ano, né? E realmente isso é bom para o governo, porque só quem milita na política, Rui, sabe, como a gente, né, que já militou, sabe o peso de uma possibilidade de sofrer um impeachment, de um processo. Isso paralisa todo mundo. Todo mundo fica refém, né, dessa questão. E isso se verificou agora, quando surgiu a notícia de que ia ter uma pauta de julgamento, que o processo foi tanta fofoca, que havia uma disputa entre a Semineto e Rui lá no TSE com relação a esse processo, né? Um blogueiro aí, uns 2 blogueiros alimentaram muito isso, ia vestir saia se ele não saísse. E também houve muita conversa na Câmara de Vereadores de que os vereadores já estavam acertados para fazer uma turma ia para o governo junto com o presidente, outra turma ia chegar, secretário escolhido. Então, tudo isso... Já é uma espécie de parlamentarismo municipal. Pois mas esses fatos, essa coisa de que repercutiu muito nas redes sociais, paralisou a administração, foi impressionante, porque tirou aquela situação de estabilidade. Agora, com essa decisão, eu acho que é fantástico. Primeiro porque traz estabilidade para a administração. Agora, tenha certeza que Fernando vai tocar. Como é que você pode pensar a médio prazo, nem a longo, né? Ninguém pensa a longo prazo na política. A médio prazo, tendo a espada no pescoço. Então, esse é o primeiro reflexo. O segundo é isso que Ronald já disse que pode. O segundo fato é que eu acredito também, é que aí venha o Fernando que se conhece, aquele, né, bravio, toma decisões. E eu acho que agora, como, né, ele mesmo disse que seria o último mandato popular dele, então eu acho que agora ele está desamarrado de qualquer compromisso político ou qualquer outro. O compromisso agora seria com a cidade. Eu espero, que agora ele faça a lição de casa, porque na realidade esse ano, por uma questão ou outra, uma circunstância ou outra, ele não tomou as decisões necessárias, principalmente de minguar o quadro de funcionário, né? Que isso era nem uma determinação política, era uma lógica que você tinha que seguir para dar governabilidade, que era enxugar o quadro, né? E o que foi feito desse ano
foi ao contrário, ele inchou o quadro. Então a gente tem que criticar isso, porque sem isso ele não vai governar a cidade. Ele vai ficar, aqui uma crítica, fazer uma obra faraônica para encobrir uma administração que não avança, isso é errado. Agora, ele deu uma enxugada, chegou um momento que ele teve que enxugar. Mas no geral, a notícia que nós temos, isso também, né, eu falo eu dou uma ressalva aí, a notícia que no geral ele aumentou o quadro. Tá entendendo? A informação que eu tenho é que não foram todas as secretarias, né? Agora, mas isso, tem muito pedido de vereador também. Isso se agravou e ele sentiu isso agora no final de ano para pagar 13º salário, essas coisas, né? Sobretudo por conta da queda de receitas municipais em torno de quase 40, 38, quase 40. Então, né, além dessas questões que o Ronald colocou aí, teve essa questão da queda de receita, né, das coisas, das verbas constitucionais. Então, como diz o Ronald, agora ele está livre para poder fazer as mudanças estruturantes na cidade. E esse ano que vem vai ser um ano atípico, porque é um ano de eleição para governador, e a gente espera que as obras anunciadas pelo governo do estado, né, aqui para Itabuna... O município só tem a ganhar, porque né, vai demandar um certo apoio do governo do estado em relação ao município para ele ter uma base de sustentação aqui, né? E isso o município pode ganhar. E isso é que a gente espera que aconteça, que todo esse sofrimento de ter que apoiar o PT de Fernando Gomes, né? Que isso venha agora em torno, em forma de obras, de asfalto, de saneamento. E com certeza virá, porque Fernando, quando fez isso, ele lembrou lá atrás, quando ele teve que fazer as pazes, que Fernando era MDB e era esquerda, né? E teve que ir para a arena do Antônio Carlos Magalhães, PDS, né? Na época já era PDS, fez as pazes com ele para poder trazer essas obras para Itabuna. Na época causou a mesma polêmica, a mesma discussão. E acabou surtindo efeito. E parece também que agora já vai ter a licitação do teatro. Vai assinar agora em janeiro, não, né? Mas agora, viu, Barbosa, ele arrisca mais. Esse esforço todo, antigamente ele saía do mesmo campo ideológico, né? A direita A para a direita B. Agora ele dá uma volta de 180 graus, né? Mas se tratando da Bahia, o MDB e a PDS, aqui era uma guerra... Mas é uma guerra política, mas não é uma guerra ideológica. E agora é uma guerra ideológica, porque o eleitor de Fernando admitia que ele votar em ACM, mas o eleitor de Fernando não admite votar em Lula, né? Isso é o perfil... o perfil. Agora, ontem ele falou aqui, inclusive ao vivo, né, no pronunciamento que está sendo feito aqui na TVI. Aliás, ontem, não vou falar ontem porque esse programa está reprisado a semana toda. Então, na última quinta-feira, né, ele falou ao vivo na TVI e ele fez questão de dizer o seguinte: ele não tem partido. O partido dele é Itabuna e essa união com o governador Rui Costa não foi com o PT, foi com o Rui. Você vê que ele é inteligente. Com a figura de Rui, que é ele sabe que ele sempre destaca isso, que ele não é PT. Ele não está querendo colar no PT. Mas existe essa possibilidade. Agora, eu também soube que existe uma possibilidade, Rui, de Rui Costa, de seu xará, entrar no PSB. Não é muito grande. Existe esse comentário. Bom, vamos fazer um intervalo, a gente comenta mais sobre esse assunto na volta, porque inclusive o Rui tocou no assunto do teatro e tem informação para dar sobre essa licitação do teatro de Itabuna que vai ser concluída. A gente volta já. Olá, estamos de volta. O último bloco do nosso programa de hoje, o Alô Cidade Debate. Eu, Rui Corrêa e Ronald Khaled, né? Essa mistura do Khaled com Corrêa, eu sempre me atrapalho aqui. Estamos aqui falando sobre a questão do teatro de Itabuna, porque Itabuna viveu muito tempo aí sem um teatro, apenas com um centro de cultura, que abriga aí pouco mais de 400 pessoas, e sempre viveu desconfortável, sem ar-condicionado, não tinha como abrigar grandes espetáculos, não tinha um espaço para grandes eventos, enfim. E agora o prefeito Fernando Gomes, nessa união com o governador Rui Costa, conseguiu a verba para concluir o teatro. E era para ter sido já iniciado esse ano, mas Itabuna estava inadimplente, segundo o seu próprio pronunciamento aqui na quinta-feira última, aqui ao vivo. Ele disse que não pôde assinar o contrato, né, com a empresa porque o município estava inadimplente, mas ele já conseguiu todas as certidões e ainda este ano
ele vai dar início a esse processo para que no ano que vem o Teatro de Itabuna, eu acho que lá para junho... É agosto. Agosto, a previsão é agosto. Esteja concluído e Itabuna ganha aí um grande centro de espetáculos e de eventos, né? Isso é bom, né, Ronald? A gente está tão carente de cultura, né? E isso é importante. É difícil essa discussão sobre cultura, a gente estava falando aqui no intervalo, é difícil porque um país tão carente, precisando de as pessoas passando fome, precisando de estudar e tal, aí falar em cultura soa meio assim, elitizado demais, né? Mas isso é muito importante porque a cultura é que dá a formação do povo. Se, aí por um lado, se isso soa elitista, por outro lado a gente fica sempre à mercê da ignorância total, né? E o nosso problema hoje para escolher os nossos representantes é a população que não tem cultura. É como a gente está dizendo aqui, quem vai escolher o presidente para o ano é que o mesmo povo que escolheu a música do... Como é o nome do... Pablo Vittar. Qual é? Pablo Vittar. Né? O povo que escolheu o Pablo Vittar como a expressão da cultura nos anos de 2017 é que vai escolher o presidente em 2018. O que pode esperar do voto dele? E eu vou mais além, Ronald e Rui. Não é nem a escolha só de quem faz, é até a falta de opção também. Então, justamente, no país que você tem mais cultura, você vai ter mais candidatos sérios, pessoas de profundo conhecimento. Eles estavam levantando que os próprios parlamentares não sabem falar. Muita gente não sabe. Em relação à reforma da Previdência, a maioria não sabe a reforma. Dão palpite, dão cada absurda em entrevistas na cidade de origem deles e tal. Não sabe nem o que se trata, ele não lê, ele não... Porque o que é essencial é exatamente isso. Mas aí eu acho que o governo pecou ou fez a coisa muito tardiamente, né, que era a discussão, a divulgação da propaganda, né? Fazer um esclarecimento melhor. Eu achei eu vi a publicidade, depois foi suspensa, depois voltou. Mas eu acho que ela ainda é assim, está muito... muito fraca. Ainda, não atingiu o objetivo, não. Agora, essa semana também, Rui, tivemos aí a farra dos passaportes diplomáticos, né? Todo deputado quer ter um diplomático para não entrar na fila da Polícia Federal. E aí carteirada, né? A famosa carteirada. Mas o problema é que não é só ele. Aí ele dá para a esposa, para os filhos, para segurança, para o cachorro. Todo mundo tem direito a um passaporte diplomático, né? E o passaporte só deveria ser usado em missões oficiais, é evidente. E se ele vai para uma missão lá fora e ele quer levar a esposa, tal, vai ter uma recepção, essa coisa, mas é uma missão, né? Mas eles estão requerendo exatamente para poder ter essas facilidades, não passar pela alfândega, essa coisa toda, né? O passaporte diplomático é o privilégio. Ele só deve ser direcionado para o pessoal de Itamaraty. A rigor, né? Só Itamaraty que tem que fazer as embaixadas. Mas os deputados são autoridades, né? Então quando eles vão em missão oficial... Sim, missão oficial, mas eles estão indo para Disney, né? Pois o ex que eu terminei de falar, entendeu? É um absurdo. E além deles, né, eles estendem aos familiares. Não, e até as seguranças particulares, né? Que não há nem necessidade de um deputado sair com segurança do Brasil. É verdade. Viu, você está falando aqui sobre a cultura. Porque aqui a gente tem a ideia de que o governo deve fazer tudo, né? O governo tem que fazer tudo, tem que, como você falou aí, a gente quer um museu, mas quem é que vai tomar conta do museu, né? Aí o governo não pode estar gastando dinheiro, né? Existe essa ideia... Seria supérfluo, né? Isso é a ideia do Brasil, da ideia que é impregnada pela esquerda de que o governo tem que fazer tudo. Nos Estados Unidos, todas as fundações são sustentadas por grandes empresários, né? Exatamente. Os museus, universidades. A universidade lá tem essa ideia de que quem deve fazer caridade é o empresário e não o governo. Eu vou dar um exemplo aqui de Itabuna, né? E vou até chamar a atenção aí dos empresários de Itabuna para isso. O Museu da Casa Verde é o único museu que restou em Itabuna, né? E há muito tempo atrás era mantido pela UESC. A UESC não quis mais, abriu mão depois da estadualização, aí foi para a FTC, que é uma faculdade particular. Mas naquela época a FTC não pagava nem os professores, quanto mais manter o museu, não conseguiu. Aí a família Nobre está em poder do museu, né, porque faz parte da família, está com a chave, mas não pode abrir porque está tudo sujo, tudo empoeirado, não tem como limpar. Não tem como manter, né, aberto. Não tem como manter. Eu já tentei até fazer uma matéria lá, um documentário para a TV, não consegui porque está fechado. Seria o caso agora de aparecer aí um
empresário ou um grupo de empresários, uma fundação para ajudar a manter o museu. Né? Exatamente. No caso aqui também, o teatro, viu, Barbosa? Depois de concluído, porque me parece que o recurso o Estado está passando para o município acabar. Quem vai administrar a obra é o município. E eu estou entendendo também que provavelmente o Estado vai transferir para o município, ou seja, incomodato. Vai ficar para o município. Mas o município vai terceirizar a administração. Sim. Aí também tem como manter. Tem como manter. E tem muitas empresas interessadas já, entendeu? Já tem muitas empresas interessadas. Bom, o programa está chegando ao final, mas como a gente está falando de cultura, para fechar, né? Eu vi um debate nacional esses dias sobre a tristeza, porque estão fechando salas de cinema em todo o Brasil, aquele romantismo que é bonito, é maravilhoso, mas hoje, quem é que está indo para cinema com as opções que você tem em casa, com a segurança que você não tem na rua e tem em casa, né? Com a tecnologia de você ter um telão em sua casa de 200 polegadas e assistir com a família em segurança. Então é muito romantismo realmente hoje se defender um cinema que não vai funcionar. Nem nos shoppings hoje onde você tem segurança, Itabuna teve 2 salas de cinema que só viviam vazias, né? Então hoje a gente cobra cinema, mas na verdade se você for pensar, você não vai para cinema todo dia, nem toda semana. Então meio... Dos tempos, mudança mesmo, eu acho que isso não tem volta. Bom, nós vamos terminar o programa, tem alguma dica aí, Rui, alguma coisa? Até a próxima semana, hoje não tem uma não. Ronald, tem alguma dica aí, Ronald? Não. Então, vamos desejar aí um Feliz Natal, né? Aliás, já estamos passando pelo Natal, né? Porque esse programa vai ser reprisado até o Ano Novo, praticamente, que será já na outra semana. Feliz Natal a todos. Um Feliz Natal e boas festas. Eu nasci no dia de Natal, 25 de dezembro. Ronald, então vou lhe dar os parabéns logo aqui, antecipadamente. Obrigado. Parabéns, felicidades, que Deus lhe abençoe muito aí. E você que você é libanês? Não, descendente libanês, né? Descendente libanês. Nasceu aqui no Brasil mesmo, né? Então tá aí, gente. Por hoje é só. Forte abraço a todos, né? Espero que, se você estiver assistindo esse programa depois do domingo, né, e da segunda-feira, eu espero que seu Natal tenha sido maravilhoso. E se você estiver assistindo inédito, que você tenha um Feliz Natal com toda a sua família, muita saúde, muita paz, né, muita felicidade. Até a próxima semana, se Deus quiser.